Boa noite. Pode parecer que o que estarei contando a esse canal é algo tirado de uma imaginação totalmente construtiva e fértil. Mas não. Eu me chamo Herculano Tavares e minha vida começou a mudar no ano em que completei meus 16 anos. Nessa idade, eu tive o desprazer de ver minha família começar a se desmoronar pouco a pouco. O casamento de meus pais ia de mal a pior. Brigas, discussões e agressões verbais eram proferidos de ambos os lados. E com todo esse desentendimento, não demorou muito para que meus pais se separassem. Minha mãe já tinha um destino certo: voltar para sua terra natal. E eu a acompanhei. Por um bom tempo, ficamos morando na casa de minha avó. Sua casa era bem simples: janelas de madeira, cadeiras e mesas antigas, e as camas eram de colchão de palha. Mas não deixava de ser uma casa muito hospitaleira e aconchegante. As coisas começaram a mudar para mim. Em uma certa noite, eu estava do lado de fora da casa e estava brincando com os cachorros que pertenciam à minha avó. Foi então que escutei algo que rangia na direção da casa. Minha avó tinha uma velha cadeira de balanço que ficava do lado de fora, e na maioria das vezes, tão logo o sol estivesse quase se escondendo no horizonte, ela se assentava naquela cadeira velha e tirava seus cochilos. Mas aquela noite, quando ouvi o barulho daquela velha cadeira, tão logo eu me virei, olhei achando que a viria descansando, mas notei que não era ela que estava lá, e sim uma senhora ainda mais de idade. Ela me olhava e sorria para mim, e toda a vez que eu me aproximava, ela se levantava e entrava na casa. Isso acontecia quase todos os fins de tarde. E em todas as vezes que isso acontecia, minha avó nunca estava na casa. Quando eu perguntava para minha mãe sobre onde tinha ido aquela velha senhora, ela sempre me respondia a mesma coisa: que na casa não tinha ninguém, a não ser ela. Foi então que, depois de algum tempo, comecei a ter sonhos com aquela velha senhora. E na maioria das vezes, eu estava andando na mata à noite, e eu tinha que passar por um longo carreiro. Aquela velha senhora não encostava em mim, mas de certa forma, ela me impedia de passar. Amigos, quantos aqui que estão ouvindo esse relato que já tiveram o mesmo sonho ou pesadelo por mais de uma vez quando criança, ou até mesmo nos dias de hoje, resolveram que se tivessem o mesmo pesadelo novamente, iriam falar em seu próprio pesadelo que aquilo não era real? Então, foi isso que eu fiz. Uma noite, antes de dormir, eu prometi para mim mesmo que aquela noite eu iria parar em meu sonho e iria falar que nada daquilo que eu estava sonhando era real. E assim eu o fiz. Então, no momento em que aquela velha senhora apareceu novamente para mim e me chamou para voltar e não continuar fazendo o caminho, eu olhei para ela e falei que aquilo era apenas um sonho, que nada daquilo era real. Então, em meus sonhos, ela sumiu como fumaça. Aí que veio a surpresa. Quando eu olhei para aquele carreiro escuro, eu conseguia ver apenas que algo muito grande estava andando por entre o breu da noite. Eu não conseguia enxergar o que era, só conseguia ver uma sombra negra que caminhava a meu encontro. E também ouvi o som de grunhidos e dentes batendo. Então, naquele momento, acordei, e para minha surpresa, eu estava parado no início do mesmo carreiro que eu via em meus pesadelos. Minha avó estava um pouco atrás de mim, e quando a olhei, parecia que ela estava em transe. Seus olhos estavam esbranquiçados, e ela pronunciava um tipo de reza. Seus braços estavam esticados na direção da mata, e sua mão apontava para algo que estava à espreita na escuridão da noite. Depois de acordar, eu ainda continuava ouvindo aqueles rosnados que eu ouvia em meus sonhos, e também
aquele barulho de dentes se batendo. Então minha avó gritou muito alto algumas palavras que eu não conhecia. E o que estava na mata sumiu por entre o breu da noite. Depois disso, ela me olhou e falou para sairmos rápido daquele lugar. Tão logo chegamos em casa, minha mãe não tinha nem notado que eu não estava na cama, e que muito menos tinha saído durante a noite. Quando ela me viu na cozinha conversando com minha avó, ela se assustou e perguntou o que estávamos fazendo àquele horário conversando. Então minha avó olhou para minha mãe e falou: "O meu neto corre grande perigo." Eu ouvi o barulho da porta do seu quarto se abrindo, e quando me levantei, notei que ele andava desgovernado pela casa. Estava em transe, ou como chamam, eu era um sonâmbulo. Enquanto minha avó contava tudo o que aconteceu para minha mãe, eu perguntei quem era a outra senhora que outra hora eu via na cadeira de balanço do lado de fora da casa. E também passou a aparecer em meus sonhos, e tentava me impedir de entrar na mata. Depois de explicar como era aquela senhora, minha avó me olhou e falou: ela só poderia ser uma pessoa, a sua mãe. Ou seja, ela era minha tataravó, e que as roupas que ela estava usando eram as mesmas que ela usou no dia de seu sepultamento. Minha avó também me falou que aquela senhora estava me protegendo de algo muito ruim, e que só faltava descobrir qual era o mal que estava atrás de mim. Então, durante o dia, eu, minha mãe e minha avó fomos até o mesmo lugar onde eu estive durante a noite. E lá minha avó novamente fez algumas rezas, que eram quase inaudíveis. Depois disso, ela me olhou e falou de um grande perigo que eu estava correndo. Ela falou de uma criatura da noite, que não descansaria enquanto eu não me tirasse da minha família. E quando minha mãe olhou para minha avó e a perguntou do que ela estava falando, minha avó falou que a criatura que passaria a me perseguir era uma fera sanguinária, uma criatura vinda diretamente do inferno, que sente prazer em ver o medo das pessoas e que jamais mata para saciar a sua fome. Mata somente pelo prazer de sentir o sangue quente das pessoas escorrendo por entre seus dedos. Acabei ficando muito surpreso e espantado com tudo que ouvi. Então minha avó, que estava de joelhos no chão, pegou um punhado de terra, e no mesmo momento em que aquele pó de terra escapava por entre os seus dedos, ela pronunciou, olhando para suas mãos, que a fera que eu vinha vendo somente envoltos em meus pesadelos e que conseguia me tirar de sua casa durante as madrugadas era um lobisomem. Também falou que minhas noites teriam que ser vigiadas, pois ela não sabia como aquilo tinha o poder de me levar até o local durante as minhas noites de sono. Depois disso, passamos um bom tempo sem que nada de diferente acontecesse comigo. Eu e minha família chegamos a acreditar que aquilo nunca mais nos incomodaria. Mas em uma noite, fomos todos acordados por algo que andava ao redor da casa. Então logo eu me levantei e fui até a sala. Notei que minha mãe e minha avó já estavam lá. Minha mãe fazia sinal com a mão em sua boca, pedindo que eu ficasse em silêncio. E do lado de fora, era possível ouvir que algo de passos pesados andava bufando e se esfregando pelas paredes da casa. Depois de nos abraçarmos e começarmos a rezar, tudo começou a ficar calmo e todo aquele barulho parou. Muitos dias se passaram depois da visita da fera à casa de minha avó. A rotina da minha família já vinha voltando ao seu normal, pois tanto o lobisomem como aquela aparição que minha avó acreditava que era sua mãe não estavam mais aparecendo para mim. E com tudo isso, tudo foi esquecido no passado por um bom tempo. Também descobri que minha avó era uma curandeira. Sua casa, depois de algum tempo, passou a ser frequentada por pessoas enfermas, que sempre iam até a minha avó em busca de solução para seus males. Me lembro bem
De um fim de tarde, depois que minha avó atendeu o seu último paciente, tão logo aquele homem foi embora, eu resolvi entrar em uma pequena sala que minha avó usava para atender as pessoas. Foi então, no momento em que entrei naquela sala, que vi mais uma vez a minha avó com os olhos totalmente brancos. E também parecia estar novamente sobre aquele transe, de como a vi pela última vez. Eu me aproximei bem devagar e a chamei por 2 ou 3 vezes, mas ela não me atendia. Então, quando eu cheguei até ela olhou para a cadeira e apontou com a mão. Eu me assentei à sua frente. Entre nós tinha apenas uma mesa de madeira, uma tigela de barro com água e o que parecia ser cera derretida, que estava unida a alguns galhos secos. Tudo isso estava dentro da tigela de barro. Então minha avó levou a sua mão até aquela tigela e pegou tudo aquilo que estava dentro. Eu conseguia ouvir o som daqueles galhos se quebrando. Então ouvi minha avó falar, com uma voz rouca e trêmula. Criança, aquele que te busca na escuridão da noite e anseia te tirar do seio da tua família, não desistiu ainda de fazer tudo isso acontecer. Aquela fera também anda durante o dia. Você nunca sentiu quando estava andando na rua, que parecia que alguém o observava? Pois bem, agora você sabe que está sendo observado. Então, depois de falar tudo isso para mim, ela me entregou aquele resto de cera que estava em suas mãos e pediu para que eu não o tirasse do bolso. Suas últimas palavras foram essas: você terá que tomar uma grande decisão. E foi depois disso, bem devagar, que minha avó baixou sua cabeça, e quando a ergueu novamente, eu pude ver seus olhos, e ela me perguntou o que eu estava fazendo ali. Minha avó viu aquele pedaço de cera em minha mão e perguntou como eu tinha aquilo. Depois de explicar tudo o que aconteceu em sua sala, ela me falou que a única curandeira que trabalhava daquela forma era sua mãe. Então eu entendi que minha tataravó continuava a me proteger. Nada de diferente acontecia, nem durante o dia e nem à noite. Mas quando foi uma madrugada, uma forte chuva caía e era possível ouvir o som do vento na copa das árvores. Então eu tive a impressão de estar sendo observado por uma pequena fresta que tinha em um canto da janela. Eu dormia com aquele pequeno amuleto feito de cera que minha tataravó tinha me dado, e a curiosidade me fez levantar e caminhar até a janela. Então, no momento em que eu a abri, eu vi um ser enorme parado na chuva, e a poucos metros à frente da mata. Aquele ser estava em pé. Tinha a cabeça parecida com a cabeça de um grande cão. Possuía pequenas orelhas. Suas pernas pareciam quebradas para trás, devido aos grandes calcanhares que tinha. A criatura tinha grandes braços, e em suas mãos tinham grandes garras negras. De sua cabeça saía grandes pelos que mais pareciam cabelos, e diminuía de tamanho e proporção pelo resto de seu corpo. Aquele ser estava lá, parado me olhando. E eu vi o momento em que aquela fera levantou a sua mão e me chamou para acompanhá-lo. Eu não sei explicar o motivo que me levou a fazer aquilo, mas acabei saindo durante a madrugada. E no momento em que aquela fera se embrenhou na mata, eu a segui. Durante todo o momento em que aquela fera caminhava à minha frente, eu escutava o som de ossos se remoendo, grunhidos que mais pareciam resmungos, e também o som de dentes se batendo. Foi então que não demorou para chegarmos até uma grande casa velha, que tinha em meio a uma clareira na mata. A criatura se virou para mim, e eu pude ver os seus ossos se quebrando e voltando ao lugar. Eu fiquei parado olhando, enquanto aquele ser entrava naquela casa velha. Do lado de fora eu escutava o som do que parecia ser um animal grunhindo, e esse mesmo som acabava virando gritos de dor. Logo após todos aqueles gritos cessarem, eu corri para a mata e me escondi por entre alguns arbustos. Fiquei olhando em direção à porta daquela casa velha,
Foi então que vi um homem sair somente com um cobertor sobre as suas costas. No momento em que ele ergueu a sua cabeça, eu sabia que conhecia aquela pessoa. Eu só não tinha lembrança de onde. Então ouvi aquele homem murmurar por 2 vezes o meu nome, e também falar para que eu não o temesse, pois ele jamais me faria algum mal. No momento em que eu saí da mata e caminhei em sua direção, aquele homem caiu de joelhos no chão e pediu para que eu me aproximasse. Eu perguntei quem ele era, mas ele não me respondeu. Ele só me falou que queria me ver por mais uma vez antes de sumir. Perguntei se ele estava bem. Então ele me respondeu que 1 ano atrás ele descobriu que uma doença o consumia lentamente. E tão logo ele recebeu a notícia, acabou se envolvendo com magia negra e também usando artefatos e utensílios de bruxaria para tentar se livrar da doença que o consumia. Mas o preço a ser pago foi muito alto. Ele teria que passar as suas noites transformado em uma fera. Então ele me falou que lhe foi revelado que mesmo depois de já ter feito o pacto e o ritual, seu corpo ainda continuaria padecendo. E tão logo a sua vida acabasse, ele deixaria de existir, e somente a fera passaria a dominar o seu corpo. Aquele homem tinha uma semelhança conhecida, mas devido aos problemas que o cercavam, ele era irreconhecível. Seu rosto era muito magro, e seu corpo chegava a ser quase esquelético. Sua pele tinha muitas feridas, e ele exalava o cheiro da criatura que tomava o seu corpo. Foi então que eu escutei minha mãe e minha avó gritando e me chamando por entre a mata. E quando olhei novamente para aquele homem, ele pegou uma aliança e colocou em minhas mãos. Falou para que eu entregasse para minha mãe. Então, antes de se levantar e correr para a mata, ele falou que nunca mais ele iria aparecer para mim e minha família. No momento em que ele se levantou, ele ficou de costas para mim, deu alguns passos para frente, tirou aquela coberta de seu corpo e eu conseguia ouvir o barulho de seus ossos se quebrando. Quanto mais ele se afastava, mais ele voltava a ser aquela fera. Então, antes de sumir na escuridão e já ter deixado de ser a pessoa que estava à minha frente, no exato momento em que minha avó e minha mãe me encontraram, o lobisomem parou antes de entrar na mata, olhou para nós por alguns segundos, então depois disso, sumiu na escuridão da noite. Rapidamente, depois que retornamos para casa, eu contei tudo o que aquele homem tinha me falado, sobre a sua doença que o consumia e sobre o alto preço que lhe foi cobrado para que permanecesse vivo. Minha avó me perguntou se aquela criatura tinha me feito algum mal. Nesse momento, falei que não. Foi então que eu peguei a aliança que aquele homem me deu e entreguei à minha mãe. Ela a olhou e me perguntou onde eu tinha encontrado aquela aliança. Então respondi que aquele homem me entregou. Pediu para que eu entregasse a ela e pediu para que ela o perdoasse. Minha mãe abaixou a sua cabeça e começou a chorar. Então eu ouvi ela falando para minha avó que aquela aliança que eu tinha entregado era a aliança de casamento que meu pai usava. Quando minha avó olhou dentro da aliança, além de ter o nome de minha mãe, também existia uma nova palavra grifada lá: perdão. Cordiais uivos a todos. Olá a todos. Me chamo Nelson e o que estarei contando a vocês é algo que aconteceu comigo e minha família no ano de 2013 e acabou se estendendo por um bom tempo. Somos naturais do estado de São Paulo, mas devido à grande dificuldade que passávamos, minha família, depois de muita conversa, resolveu aceitar uma boa oportunidade de trabalho, próximo a uma cidade chamada de Floriano, que fica localizada no estado do Piauí.
Meu pai sempre trabalhou como mecânico de máquinas agrícolas e recebeu a oferta de trabalho de um fazendeiro que precisava que fosse feita a manutenção das máquinas agrícolas que possuía. O salário era muito bom, e apesar do local que estava localizada a sua fazenda ser um pouco distante da cidade, ele afirmou que não precisávamos nos preocupar com casa, pois tão logo chegássemos em sua fazenda, lá ficaríamos em uma casa em sua propriedade, e assim o fizemos. Depois de chegar até a propriedade, que seria também a nossa casa a partir daquele momento, um senhor conhecido como Getúlio nos recebeu e se apresentou como sendo o homem que contratou os serviços de meu pai. Ou seja, Getúlio era o dono daquelas vastas terras. Depois das apresentações, fomos levados até uma bela casa, que a partir daquele momento seria onde passaríamos a morar. Meu pai e senhor Getúlio se tornaram bons amigos. Minha mãe já tinha feito amizade com as esposas de outros trabalhadores que também moravam naquelas terras. Getúlio tinha o costume, quase todo final de semana, reunir os funcionários da fazenda para fazer uma grande ceia no final da tarde. E foi em uma dessas reuniões que uma mulher, esposa de um dos trabalhadores, se mostrou muito arredia com a minha mãe. Essa mulher falava que seu marido tinha mais tempo de trabalho e que o cargo que meu pai exercia tinha que ser de seu marido. Também falou que a casa que meu pai recebeu do senhor Getúlio era para ser dela e de seu marido. Depois de falar tudo o que queria, aquela mulher deixou a confraternização dos trabalhadores e suas famílias. Ouvir tudo aquilo acabou deixando minha família muito desconcertada, pois era certo que a partir daquele momento, que aquela mulher nunca aprovou a nossa chegada até aquelas terras. Depois de um bom tempo ter se passado, e aquela mulher ter voltado a conversar com a minha mãe, algumas coisas estranhas começaram a acontecer ao redor da nossa casa. A grama que tinha ao redor da casa secou. Cobras e aranhas começaram a aparecer dentro de casa. Alguns animais começaram a apresentar comportamento estranho. Ovelhas, cachorros e pequenos terneiros que ficavam soltos pela propriedade passaram a fazer suas necessidades diretamente na porta de entrada de nossa casa. Durante as noites, muitas vezes fomos acordados, pelo que parecia o som de muitas agulhas caindo dentro de casa. E do lado de fora da casa, parecia que jogavam pedras no telhado. Durante todas as vezes que isso acontecia, durante o dia, quando fazíamos a vistoria na casa, não encontrávamos nada, nem agulhas, nem muito menos telhas quebradas. Então, em uma manhã, quando minha mãe estava cuidando de seus afazeres, acabamos sendo surpreendidos por seus gritos. Algumas mulheres já tinham ido até a nossa casa para ver se estava tudo bem. E tão logo chegamos e entramos, eu vi minha mãe chorando muito. Então ela falou para irmos até seu quarto. O que vimos me deixou bastante pensativo. Na cama de minha mãe, tinha 2 galinhas, que tiveram suas cabeças cortadas. Elas estavam envoltas por uma grande quantidade de arame farpado, e seu sangue, além de tingir boa parte da cama de vermelho, também foi usado para escrever palavras de maldição na parede. Depois de tudo isso acontecer com a minha família, meus pais pareciam já não estar se entendendo, pois minha mãe não queria mais ficar na casa, e meu pai tentava convencer que o melhor era ficarmos. Dizia que tudo isso iria se resolver. O clima começou a ficar pesado. Por muitas vezes acordávamos pela manhã, com um cheiro muito forte de pinga dentro de casa, sendo que nem eu e nem meus pais bebiam. Minha mãe falava que a casa era amaldiçoada, ou que ela não poderia ter sido construída naquele lugar. E foi em uma noite que o pior aconteceu. Estávamos nos preparando para ir dormir, quando começamos a ouvir gritos próximo à casa. Meu pai acendeu as luzes de fora e saiu para ver o que poderia ser. Outros trabalhadores também foram em direção à nossa casa, inclusive o senhor Getúlio. E foi então que vimos que por meio à plantação de milho, um enorme cão de pelagem acinzentada saiu correndo e veio em nossa direção.
O Sr. Getúlio puxou de um revólver e disparou em direção àquela coisa, que desviava das balas com muita facilidade. Então aquilo parou a poucos metros de nós, e conseguimos ver com o que estávamos lidando. Aquilo era um lobisomem. Aquele ser nos olhava deixando seus dentes todos à mostra. Seu corpo era totalmente desfigurado pelas marcas de cicatrizes que possuía. E o cheiro que se impregnou no local era muito forte. Parecia o cheiro de um animal que já se encontrava morto há muito tempo. E eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Aquilo andava de uma forma que seu corpo ficava todo apoiado sobre os calcanhares, que eram enormes. E da lateral de seus pés se retraíam como se fossem grandes unhas negras. Aquilo era muito parecido com um esporão e fazia barulho quando se chocava com as pedras que tinha no chão. Aquele ser do inferno parecia não se importar com os trabalhadores que estavam em frente de casa. E foi no momento em que minha mãe saiu para fora que aquilo arregalou os olhos e ficou ainda mais agitado. Foi então, no momento que aquela coisa pensou em ir em nossa direção, que o Sr. Jeremias foi em direção à fera. Então conseguimos ouvir o momento em que aquilo resmungou essas palavras: "Eu não tenho nada para acertar com nenhum de vocês. Vim receber o sangue daquela mulher, pois me foi prometido. Também não sairei daqui enquanto não receber." Então minha mãe saiu novamente para fora e caminhou um pouco mais à nossa frente. Olhou para aquela fera e falou: "Volte para o lugar da onde você saiu. O sangue que você veio buscar hoje não será derramado." A criatura resmungava que alguém teria que pagar. Então o Sr. Getúlio falou para a criatura: "Tome para você o sangue da pessoa que te invocou e te trouxe até aqui, e nunca mais volte nessas terras." Então a criatura correu novamente para a plantação de milho e sumiu. Fazia um bom tempo que nada de diferente acontecia na fazenda. Tudo andava tranquilo. Mas quando foi um fim de tarde, o marido da mulher que afrontou a minha mãe estava desesperado. Ele dizia que durante a noite ela começou a falar algumas coisas sem sentido. E também dizia que precisava sair de sua casa. Aquele homem nos falou que tentou de todas as formas segurá-la dentro de casa, mas não conseguiu. Então, quando a sua mulher conseguiu sair para fora, isso já era próximo das 10 da noite. Ela caminhou até a plantação de milho, e antes que entrasse no meio do milharal, a fera que apareceu alguns dias atrás, dizendo que o sangue da minha mãe tinha sido lhe prometido, saiu do meio da plantação, caminhou em direção àquela mulher e sumiu com ela por entre a plantação. Nosso patrão reuniu a todos. Nos armamos com foices e facões, e nosso patrão, como tinha uma arma de fogo, foi à nossa frente. Adentramos a plantação de milho, e não demorou muito para que achássemos o rastro deixado pelaquela coisa. Tinha muitos pés de milho quebrado e amassado, e acabava formando o caminho deixado pelaquela fera. Foi então que acabamos chegando em uma grande área limpa, no meio da plantação. Lá foi encontrado algumas roupas que minha mãe usava. Essas roupas estavam com muito sangue e também estavam enroladas em arame farpado. Um dos homens encontrou um pouco mais à frente uma grande poça de sangue, que também formava um rastro para o meio do milharal. Meu pai não deixou que eu fosse com eles até onde esses rastros levavam, mas eu escutei os gritos do marido daquela mulher. Quando os homens retornaram, eles falavam que o corpo da mulher foi encontrado todo dilacerado, em meio à plantação de milho. Alguns membros, como um dos braços e sua cabeça, não estavam ligados ao corpo, e seu peito havia um grande buraco, o que parecia que seu coração tinha sido arrancado. Então eu, meu pai, o marido daquela mulher e o Sr. Getúlio, retornamos para a fazenda, enquanto o restante ficou para recolher o que sobrou do corpo daquela mulher. O patrão arcou com todas as despesas do funeral. Infelizmente, o marido daquela mulher, não aguentando toda a pressão de ter visto sua esposa naquele estado, pediu as contas e sumiu no mundão. Depois de tudo isso, mais nada de estranho voltou a acontecer na fazenda. Mas todos nós concordamos com uma coisa:
Quem brinca com fogo acaba se queimando. A fera não conseguiu levar a minha mãe como lhe foi prometido, e depois disso, acabou indo atrás de quem a invocou. Cordiais uivos a todos. Boa noite.